A notícia da gravidez foi completamente inesperada e impactou profundamente Sara. Ela olhava repetidamente para o teste positivo que segurava, sentindo-se culpada por sua negligência, pois agora carregava em seu ventre o filho de um homem que nunca havia amado. Sua mente estava em um turbilhão de emoções, de medo, desespero e culpa se entrelaçavam. Sara havia sido forçada a um casamento arranjado por seus pais, um desastre desde o primeiro dia. O homem, que se apresentava como um bom samaritano diante da sua comunidade cristã, revelou-se um bruto sem respeito por ninguém, interessado apenas em que sua palavra fosse cumprida, não importando a quem tivesse que pisotear. Sua fachada de devoto e respeitoso desmoronava na privacidade do lar, revelando uma pessoa cruel. Por ser muito jovem, Sara suportava tudo em silêncio. Seus pais lhe haviam inculcado que devia obediência ao marido, que seu papel era o de uma esposa submissa e complacente, sem espaço para seus próprios desejos ou aspirações. Os dias se passavam em um ciclo interminável de humilhações, onde qualquer tentativa de resistência tinha consequências. Os primeiros meses de casamento foram terríveis, com Sara tentando se adaptar a um homem que parecia desfrutar da tristeza alheia. Ela se agarrava à esperança de que ele mudasse algum dia, que o homem em quem seus pais haviam confiado sua vida mostrasse algum sinal de bondade. Mas a cada dia, essa esperança se desvanecia um pouco mais, substituída por um profundo ressentimento. Agora, com o teste de gravidez positivo em suas mãos, Sara sentia que a última gota de esperança havia evaporado. Ela se encontrava em uma encruzilhada, enfrentando um futuro incerto e cheio de temor. Sabia que devia tomar uma decisão, não apenas por ela, mas pela nova vida que crescia dentro dela. Todas as noites, Sara se ajoelhava diante do Senhor, com lágrimas nos olhos e o coração pesado, suplicando para que Ele a libertasse daquela situação com seu poder divino. O divórcio não era uma opção, pois era mal visto em sua comunidade cristã, e ela sabia que sua família a rejeitaria se ousasse solicitá-lo. Seus pais, firmes em suas crenças, lembravam constantemente que o casamento era um compromisso sagrado e indissolúvel, independentemente do sofrimento que isso lhe causasse. Após 4 longos anos de infelicidade, uma noite, o silêncio de seu lar foi interrompido pelo som repentino e estridente do telefone. Com o coração acelerado, ela atendeu a ligação e, ao ouvir as autoridades do outro lado da linha, ficou petrificada. Informaram-lhe que seu marido havia sofrido um grave acidente. Naquele momento, Sara não soube como reagir, a notícia a deixou tremendo. Sem pensar 2 vezes, dirigiu-se apressadamente ao hospital onde ele havia sido levado, mas sua mente estava em branco, incapaz de processar o que estava acontecendo. O caminho até o hospital pareceu eterno, com seus pensamentos girando sem sentido. Ao chegar, mal conseguiu lembrar onde havia estacionado o carro. Atravessou o corredor branco e asséptico que a conduzia ao quarto onde estava o homem que havia tornado sua vida um inferno durante tantos anos. Cada passo ecoava em sua mente como um reflexo dos anos de dor e humilhação que havia suportado. Ao entrar no quarto, viu seu marido deitado na cama, conectado a máquinas que emitiam bips constantes. Seu rosto, normalmente tão duro e severo, agora estava pálido e frágil. Mas ao vê-lo, Sara não sentiu compaixão alguma. Em vez disso, uma fria indiferença tomou conta de seu coração. Todo o amor, se é que algum dia existiu, havia se desvanecido, substituído por um desejo de libertação. Tudo o que ela queria naquele momento era que ele não sobrevivesse à noite. Os médicos informaram a Sara que seu marido estava em coma e que seu cérebro não mostrava sinais de atividade. O quarto se encheu de um silêncio tenso enquanto os doutores explicavam que a decisão de mantê-lo conectado às máquinas dependia completamente dela. Sara, com o rosto impassível, assentiu lentamente enquanto processava a informação. Senhora, lamentamos informar que seu marido não mostra nenhuma atividade cerebral.
A decisão de mantê-lo em suporte vital recai sobre você, disse o médico principal, com um tom de voz compassivo, mas profissional. Naquele momento, a voz de Sarah não titubeou ao dizer: por favor, desliguem-no agora mesmo. Os médicos presentes olharam para a mulher com surpresa. Esperavam que ela rompesse em prantos ou reagisse de maneira diferente, como muitos familiares fazem ao receber notícias similares. Alguns até esperavam súplicas ou negações desesperadas. No entanto, Sarah manteve uma atitude fria, com uma firmeza em seus olhos que denunciava anos de sofrimento e um desejo latente de liberdade. Parecia até regozijar-se com a situação, como se um peso enorme estivesse prestes a ser levantado de seus ombros. Os médicos trocaram olhares desconfortáveis, mas não podiam contradizer sua decisão. Ela era a esposa e tinha todo o direito sobre ele. Finalmente, com um aceno de cabeça, o médico principal ordenou à sua equipe que procedesse conforme a vontade de Sarah. Entendemos, senhora. Procederemos imediatamente, disse com solenidade. Enquanto os doutores desconectavam as máquinas, Sarah observou sem se abalar. Cada bip que se apagava parecia apagar um capítulo sombrio de sua vida. As memórias dos anos de abuso e humilhação passavam por sua mente como um turbilhão, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma calma interior. Finalmente, os médicos terminaram seu trabalho e se retiraram em silêncio, deixando-a sozinha no quarto. Sarah se aproximou da cama, olhou para o rosto inerte de seu marido e sussurrou: adeus. Com essa simples palavra, sentiu que o capítulo mais doloroso de sua vida chegava ao fim. Sarah saiu do quarto com um sorriso no rosto, sentindo-se finalmente em paz. Pela primeira vez em anos, seu coração se encheu de uma calma desconhecida. Acreditou que, a partir daquele momento, poderia ter a vida que sempre sonhou, alcançar uma carreira e ser dona de seu próprio destino. Dias após ter se despedido pela última vez de seu marido no cemitério, recebeu a visita do advogado de confiança da família. Este, com um gesto solene mas amável, entregou-lhe as escrituras da casa que seu marido havia deixado, assim como uma considerável quantia de dinheiro do seguro de vida. Enquanto assinava os documentos, Sarah sentiu uma mistura de alívio e esperança. Seu futuro, que antes parecia sombrio, agora brilhava com novas possibilidades. Esta notícia encheu Sarah de ilusão, e naquela noite não conseguiu dormir de felicidade. Ficou acordada, olhando para o teto, imaginando todas as oportunidades que se abriam diante dela. Sentia que sua vida finalmente se arrumara e que poderia seguir adiante com seus projetos, aqueles que haviam sido interrompidos pelo casamento arranjado por seus pais. Para ela, todos aqueles anos de sofrimento tinham valido a pena, já que ainda era jovem e tinha os meios para pagar seus estudos. Sempre quis ser uma mulher independente, e estava decidida que nenhum homem voltasse a controlar sua vida. Com essa determinação, se inscreveu na universidade e começou a estudar o que sempre quis, negócios internacionais. Ao caminhar pelo campus, sentia uma emoção indescritível. Esta carreira a apaixonava e via nela um futuro brilhante, graças à sua grande habilidade e perseverança. A mulher começou a realizar seus sonhos. No primeiro semestre de estudos, fez amigos maravilhosos que a ajudavam a esquecer tudo o que havia suportado durante anos. Seus pais não controlavam mais sua vida, e também não tinham um homem que lhe ditasse o que fazer. A liberdade de tomar suas próprias decisões e fazer o que quisesse era o melhor que lhe havia acontecido. Cada manhã, despertava com um sorriso, empolgada pelo dia que a aguardava. Seus passos ressoavam com alegria pelos corredores da universidade, um lugar que representava sua nova vida cheia de possibilidades. No entanto, justo quando pensava que finalmente podia tomar o controle de sua vida, um repentino enjoo a invadiu. Agarrando-se firmemente aos corrimãos das escadas, uma necessidade urgente de vomitar a dominou.
Sua visão ficou turva e o mundo ao seu redor começou a girar de maneira vertiginosa. Sua mente, antes cheia de pensamentos de esperança e planos para o futuro, começou a trabalhar rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo. Havia comido algo estragado? Era apenas o estresse acumulado? Ela se esforçou para respirar profundamente, lutando contra a sensação de pânico que ameaçava dominá-la. Naquele dia, ao voltar para casa depois de ter ido à farmácia comprar um teste de gravidez, Sara rogava a Deus que o resultado fosse negativo. Finalmente, ela tinha encontrado o equilíbrio que buscava e estava realizando seus sonhos. Um filho seria um obstáculo em seu caminho, pensava aterrorizada enquanto esperava ansiosamente pelos resultados. Com mãos trêmulas e o coração batendo acelerado, ela se trancou no banheiro e seguiu as instruções do teste. Os minutos pareciam horas enquanto observava o pequeno dispositivo, sua mente cheia de orações desesperadas. No entanto, seus piores temores se confirmaram. O teste revelou que ela estava grávida, e o bebê era de seu falecido marido, lembrando-a de que nunca poderia se libertar completamente dele. Sara segurou a cabeça em desespero, enquanto soluços profundos escapavam de sua garganta, lamentando sua má sorte. Agora, carregava em seu ventre o filho de um homem que nunca havia amado, e o pior era que essa gravidez poderia arruinar todos os seus planos. Sentia como se uma nuvem escura tivesse descido sobre sua vida, cobrindo todos os seus sonhos e aspirações com uma sombra de incerteza e medo. A jovem entrou em um estado de negação, e nas primeiras semanas, não saiu de casa. Passava o tempo vagando pelos corredores, chorando inconsolavelmente. As noites eram uma tortura, não conseguia dormir enquanto tentava pensar na melhor maneira de enfrentar sua situação. Sua saúde mental começou a vacilar, e seus nervos estavam à flor da pele. As paredes pareciam fechar-se sobre ela, amplificando sua angústia e desespero. Às vezes, sentava-se no chão do banheiro, abraçando os joelhos e balançando-se, buscando consolo na monotonia do movimento. A ansiedade e o desespero a consumiam, e as decisões que precisava tomar pareciam impossíveis. Deveria continuar com a gravidez? Poderia continuar com seus estudos e alcançar suas metas? Cada pergunta sem resposta cravava-se em sua mente. Finalmente, Sara decidiu sair de casa, resolvida a manter sua situação em segredo, pois para ela não era motivo de orgulho, mas um obstáculo em sua vida. Tinha sido presa anteriormente por um marido, e agora não permitiria que um filho interferisse em seus sonhos de prosperar. Sabia que seus pais, baseando-se em suas crenças, esperariam que ela se casasse novamente, já que consideravam que uma mulher não poderia criar um filho sozinha. Portanto, sua única solução era encontrar um especialista que a ajudasse a resolver o problema em que se encontrava. A determinação refletia-se em cada um de seus passos, e a força de sua resolução a impulsionava a seguir em frente, apesar do medo e da incerteza que a assombravam. Enquanto isso, Sara tentou levar uma vida normal. Como sua gravidez ainda não era visível, não se preocupou em ir aos exames médicos, convencida de que não continuaria com a gravidez. Começou a frequentar festas, algo que nunca havia feito em sua adolescência, desfrutando da vida ao máximo e desafiando as normas que antes a continham. Nesses eventos, permitia-se esquecer suas preocupações, rindo e dançando com uma liberdade que nunca havia experimentado antes. As luzes de neon e a música alta a envolviam, proporcionando um escape temporário de sua realidade. Não se preocupava com as consequências das bebidas alcoólicas, ignorando os possíveis problemas que poderiam surgir mais tarde. Cada gole era uma negação a mais à sua situação, uma forma de afogar seus medos e dúvidas em um mar de licor. Entregava-se à euforia do momento, buscando consolo na companhia de novos amigos e conhecidos. No entanto, quando voltava para seu apartamento nas primeiras horas da manhã, a solidão e a realidade a golpeavam com uma força devastadora.
Os ecos da festa desapareciam, e o silêncio de seu lar a confrontava com a verdade que tentava desesperadamente evitar. Os meses passaram rapidamente, e durante esse tempo, Sarah tentou vários medicamentos que lhe receitaram com a esperança de resolver sua situação, mas nada funcionou e o ciclo natural seguiu seu curso. A mulher, que havia se tornado insensível à realidade e mostrava pouco interesse pelo futuro do bebê, havia endurecido seu coração até torná-lo tão frio quanto um iceberg. Para esconder sua gravidez, começou a enfaixar seu abdômen e a deixar de comer, decidida a não engordar nem abandonar seus próprios planos de vida. Os olhares curiosos de seus colegas de classe e a pressão social de manter uma aparência perfeita a impulsionavam a tomar medidas extremas, sem considerar as possíveis consequências. Essas ações tiveram suas consequências. Quando finalmente chegou o momento de dar à luz, o bebê nasceu com problemas nas pernas, devido à falta de espaço para se desenvolver adequadamente no ventre de sua mãe. Sarah olhou para o recém-nascido com desdém. Ao pegá-lo nos braços, rejeitou a ideia de ser mãe de um filho de seu falecido marido. A perspectiva de assumir a responsabilidade de cuidar do menino a aterrorizava, temendo que sua vida se tornasse um pesadelo se tivesse que cuidar de uma criança com deficiências. O hospital, com suas frias luzes fluorescentes e o som constante dos monitores, tornou-se um cenário de profunda angústia para Sarah. Enquanto as enfermeiras tentavam consolá-la e oferecer-lhe apoio, ela mal as escutava, presa em seus próprios pensamentos sombrios. As pequenas pernas do bebê, frágeis e tortas, eram um lembrete constante de suas próprias decisões. Toda vez que o bebê chorava, o som perfurava o coração de Sarah, misturando-se com seus próprios soluços reprimidos. As noites no hospital foram longas e solitárias. Sarah se encolhia na cama, observando o teto enquanto o peso de suas decisões a esmagava. A culpa e a tristeza se entrelaçavam, criando um nó em seu peito que mal conseguia suportar. Embora tentasse se convencer de que havia feito certo para preservar sua própria vida, a realidade de sua situação gritava o contrário. Os médicos mantiveram o pequeno em observação devido à sua condição, informando que ele precisava passar por vários tratamentos para melhorar, algo que Sarah achou conveniente. Cada visita ao hospital a enchia de uma mistura de desconforto e alívio. Sabia que os médicos cuidavam da criança, o que lhe permitia distanciar-se de suas responsabilidades. Embora visitasse o bebê de vez em quando, nunca se atreveu a lhe dar um nome, vendo essa tarefa como uma aceitação que não estava disposta a conceder. Assim, os médicos o batizaram como Gustavo. Apesar de ser uma criança muito sorridente que havia ganhado o carinho de muitos no hospital, sua mãe não sentia o mesmo. Com a desculpa de que estava ocupada com seus estudos e outras obrigações, evitava passar muito tempo com ele, buscando qualquer pretexto para manter sua vida separada da realidade do menino. O pequeno Gustavo cresceu entre as paredes brancas do hospital, rodeado de médicos e enfermeiras que se tornaram sua família improvisada. No entanto, o desejo de ter sua mãe por perto era forte e persistente, como qualquer outra criança. Sua risada enchia os corredores, e sua energia e vitalidade contrastavam com o ambiente clínico que o rodeava. Quando Sarah finalmente se formou, o peso de manter seu segredo e a necessidade de cuidar de Gustavo começaram a pesar mais que nunca. Cansada de ter que esconder a existência de seu filho e de que sua situação a impedisse de exercer sua profissão devido às terapias necessárias para Gustavo, decidiu assinar os papéis para entregá-lo à adoção. Os médicos tentaram fazê-la entender que havia tratamentos disponíveis que poderiam permitir que Gustavo voltasse a andar, mas ela rejeitou toda a ideia, exclamando com frieza: "Ele nunca será útil para nada. É o pior que me aconteceu na vida. Nunca quis tê-lo, e muito menos agora que se tornou um fardo a mais para mim." Essas palavras ressoaram nos corredores do hospital, deixando uma esteira de choque e tristeza entre aqueles que haviam chegado a conhecer e cuidar de Gustavo. A determinação de Sarah em se livrar da criança,
e qualquer tentativa de convencê-la do contrário apenas reforçava sua decisão. Em seus olhos, Gustavo não era mais que um obstáculo em seu caminho para o futuro que sempre havia sonhado. Gustavo observou sua mãe partir de sua cama no hospital. Seus olhinhos cheios de lágrimas refletiam a tristeza e o medo que sentia naquele momento. O pequeno soluçou e a chamou, estendendo seus bracinhos em um esforço desesperado para retê-la. No entanto, Sara não se comoveu e, sem hesitar, saiu pela porta do quarto, sem olhar para trás nem uma única vez. Gustavo conheceu a rejeição desde o primeiro dia de sua vida, e embora amasse sua mãe como qualquer criança de sua idade, ela não teve escrúpulos em deixá-lo à sua sorte. Não lhe importava o que acontecesse com ele nem em mãos de quem caísse a partir daquele momento, pois já não era seu problema. Uma enfermeira, que já trabalhava há muitos anos na sala de cuidados especiais, compadeceu-se do pequeno que chorava pela mãe. Dona Paulina, com seus cabelos grisalhos e uma expressão de ternura no rosto, o embalou nos braços, acalmando-o contra o peito. A calidez do seu abraço e o suave balançar fizeram Gustavo se sentir um pouco mais seguro. Dona Paulina tinha quase 60 anos quando tomou sob seus cuidados. Estava prestes a se aposentar, pois seus anos de serviço estavam para acabar. Além disso, se sentia cansada e não tinha responsabilidades com ninguém. No entanto, Gustavo lhe deu uma nova razão de viver. Apesar de ser rejeitado por todos os pais que buscavam adotar, para ela, ele era perfeito. Só precisava de um pouco de amor para seguir em frente. Dona Paulina se dedicou a Gustavo. Passava horas com ele, conversando e contando histórias que inventava para fazê-lo rir. Sua risada, tão pura e contagiante, iluminava o coração da mulher e lhe dava forças para continuar. À medida que os dias passavam, a conexão entre eles se fortalecia. Gustavo começou a confiar nela, buscando seu consolo e proteção. Paulina, por sua vez, encontrou no pequeno uma fonte de alegria e propósito que não experimentava há anos. Os médicos e a equipe do hospital notaram a mudança em Gustavo. Embora sua condição física ainda requeresse atenção médica, seu espírito parecia mais leve e seu sorriso mais frequente. A presença constante de Paulina lhe dava a segurança e o amor que tanto necessitava. Todos os dias, enquanto cuidava dele, Paulina lhe sussurrava palavras de incentivo e esperança, convencida de que, com o tempo e o cuidado adequado, Gustavo poderia superar qualquer obstáculo. Dona Paulina custeou todas as terapias que Gustavo precisava, sem poupar despesas. Vendeu algumas de suas posses mais preciosas e usou todas as suas economias para garantir que Gustavo recebesse o melhor tratamento possível. Com o tempo, solicitou sua adoção, e o juiz que avaliou o caso não hesitou em concedê-la, pois ela demonstrou que realmente o amava e que havia sido ela quem pagou por todos os seus tratamentos. A emoção no rosto de Paulina quando o juiz assinou os papéis foi indescritível. Finalmente, Gustavo era oficialmente seu filho. Desde então, a vida de Gustavo mudou. A dedicação de Paulina e as múltiplas terapias começaram a dar frutos. Aos 15 anos, finalmente conseguiu andar. Embora usasse muletas, era feliz com a oportunidade que lhe haviam dado. Tudo foi graças à sua amada mãe adotiva, que, desde o momento em que cruzou seu caminho, nunca deixou de lutar por ele. As cicatrizes emocionais da rejeição inicial de sua mãe biológica foram lentamente curadas graças ao amor incondicional e à persistência de Paulina. Se não fosse por ela, se perguntava Gustavo, quem sabe onde estaria. Gustavo era muito inteligente, com o tempo, destacou-se nos estudos enquanto continuava com suas terapias. Era um jovem brilhante, ávido por conhecimento e com uma sede insaciável de aprender. Paulina sempre esteve ao seu lado, apoiando-o em cada passo do caminho. As conquistas acadêmicas de Gustavo eram motivo de grande orgulho para ela,
e cada certificado e troféu que trazia para casa era um testemunho de seu esforço compartilhado. Finalmente, conseguiu se formar com honras em uma importante carreira, trazendo à sua mãe a alegria de vê-lo alcançar um cargo muito bem posicionado. Em sua cerimônia de formatura, Gustavo fez um discurso emocionante, agradecendo a Paulina por tudo o que ela havia feito por ele. Com a voz embargada pela emoção, olhou para ela e disse: "Tudo o que sou, devo a você, mãe. Você me deu uma oportunidade quando ninguém mais deu e lutou por mim todos os dias. Obrigado por me ensinar que o amor e a dedicação podem superar qualquer obstáculo." Paulina, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, sentiu que todos os sacrifícios e esforços haviam valido a pena. Ver Gustavo se tornar um homem forte, independente e bem-sucedido era a maior recompensa que poderia ter imaginado. Graças a Deus, Gustavo pôde levar uma vida normal. O problema com o qual havia nascido mal se notava, exceto por uma leve mancada, por isso quase ninguém conhecia sua história. A dedicação e o amor de Dona Paulina permitiram que Gustavo se integrasse plenamente na sociedade. Era um jovem amável, respeitoso e sempre disposto a ajudar os outros. Sua personalidade carismática e sua inteligência o fizeram se destacar em seu ambiente. Em seu primeiro dia de trabalho, Gustavo demonstrou suas habilidades com uma eficácia e criatividade que impressionaram a todos. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de resolver problemas de maneira inovadora lhe renderam múltiplos elogios. O próprio chefe, um homem conhecido por seu rigor e exigência, lhe expressou o orgulho que sentia por ele. Embora o chefe tivesse muitos funcionários no grande edifício, Gustavo se destacava entre todos, e em pouco tempo foi promovido à sala do chefe, onde jamais imaginou encontrar alguém do seu passado. Lá, diante dele, estava sua mãe, a mulher que o havia rejeitado e abandonado em um hospital. O choque inicial o deixou sem palavras. Gustavo jamais esqueceu seu rosto, pois Dona Paulina sempre lhe falará dela e guardava uma fotografia, acreditando que ele deveria tê-la presente em sua vida. Apesar de tudo, Gustavo não guardava rancor e ansiava confessar-lhe que era seu filho, pensando que talvez ela tivesse mudado de opinião a seu respeito. A sala do escritório estava cheia de silêncio, com apenas o som do relógio na parede marcando o tempo. Com o passar dos dias, Gustavo tentou ganhar a confiança de sua mãe, aproveitando cada oportunidade para conversar com ela e compartilhar pequenos detalhes de sua vida. Falava sobre sua infância, dos momentos felizes com Dona Paulina e das dificuldades que havia superado. Sara, embora inicialmente distante, começou a se abrir pouco a pouco, intrigada pela proximidade e amabilidade daquele jovem. Finalmente, um dia em que estavam sozinhos no escritório, Gustavo sentiu que era o momento certo para revelar sua verdadeira identidade. A tensão no ar era palpável. Gustavo respirou profundamente e disse com voz serena: "Sara, há algo importante que preciso lhe dizer. Meu nome é Gustavo." Ao ouvir seu nome, Sara ficou paralisada, seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer. Gustavo continuou: "Sou o menino que você deixou no hospital há muitos anos. A vida me levou por um caminho difícil, mas tive a sorte de ser adotado por uma mulher maravilhosa que me deu todo o amor e o apoio que eu precisava." Sara parecia nervosa ao reencontrar seu filho. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber a realidade da situação. Entre soluços, ela suplicou para que ele a perdoasse. "Gustavo, você não sabe quanto eu sinto. Fui uma mulher muito tola e egoísta naquela época. Me arrependo de cada decisão que tomei. Por favor, não conte nada ao chefe sobre isso. Estamos iniciando um relacionamento e não quero que ele saiba sobre meu passado. Eu não poderia suportar perdê-lo também." O desespero em sua voz era evidente, e Gustavo, sem más intenções, concordou, pensando que a partir daquele momento poderia ter uma melhor relação com sua mãe.
Não se preocupe, mãe, respondeu com suavidade. Não direi nada. Só quero conhecê-la melhor e recuperar o tempo perdido. Podemos começar de novo, sem que ninguém mais precise saber. Sara olhou com gratidão, mas também com uma profunda tristeza nos olhos. Obrigado, Gustavo. Prometo que tentarei ser a mãe que sempre deveria ter sido. Só me dê uma chance para corrigir meus erros. A partir daquele dia, Gustavo e Sara começaram a passar mais tempo juntos. Compartilhavam almoços, caminhavam pelo parque e falavam sobre seus sonhos e aspirações. Gustavo, sempre com um sorriso e uma atitude positiva, tentava derrubar as barreiras que o tempo e as circunstâncias haviam erguido entre eles. Gustavo estava feliz que tudo em sua vida parecia estar melhorando. A relação com Sara, sua mãe biológica, se fortalecia dia a dia. Ela se mostrava muito afetuosa com ele, e no trabalho, tinha uma confiança especial nele. Gustavo, ansioso por agradá-la e manter essa nova conexão, fazia todo o possível para estar ao seu lado e apoiá-la no que precisasse. Um dia, enquanto compartilhavam um café na sala de descanso, Sara se aproximou de Gustavo com uma expressão séria. Gustavo, preciso pedir um favor, disse com um tom de urgência. É algo muito importante para mim, e confio em você completamente. Gustavo assentiu, disposto a ajudá-la no que fosse necessário. Claro, mãe. Diga-me, o que você precisa? Sara lhe entregou uma quantia considerável de dinheiro embrulhada em um pacote discreto. Preciso que guarde isso entre suas coisas por um tempo. É um assunto delicado, e não posso confiar em mais ninguém. Embora Gustavo sentisse um leve nervosismo, seu desejo de agradar e ajudar a sua mãe superou qualquer dúvida. Não se preocupe, vou guardar isso no meu armário, respondeu com firmeza. Poucos dias depois, o chefe da empresa convocou uma reunião urgente na sala de conferências. A tensão no ar era palpável quando todos os funcionários se reuniram, trocando olhares curiosos e preocupados. O chefe, com uma expressão severa, começou a falar. Lamentavelmente, devo informar que uma quantia significativa de dinheiro foi perdida do escritório. Este é um assunto muito grave, e após uma investigação, encontramos o responsável. Fez-se um silêncio sepulcral quando o chefe apontou diretamente para Gustavo. Gustavo, encontramos este pacote de dinheiro no seu armário, disse enquanto retirava o pacote do bolso. O que você tem a dizer sobre isso? Gustavo ficou sem fôlego, a cor desaparecendo de seu rosto. Eu não roubei nada, balbuciou, tentando processar o que estava acontecendo. Sara me pediu para guardar esse dinheiro. Eu não sabia de onde vinha. Os olhos de todos se voltaram para Sara, que fingia estar surpresa e desconcertada. O que você está dizendo, Gustavo? Perguntou com uma voz trêmula. Você está me acusando? A traição e a dor no rosto de Gustavo eram evidentes. Foi você quem me deu esse dinheiro. Disse que era importante e que confiava em mim. O chefe, com uma expressão de desaprovação, interveio. Gustavo, isso é muito sério. Teremos que chamar as autoridades para investigar mais a fundo. Nunca imaginei que você faria isso, rapaz, mas graças a Deus Sara conseguiu encontrar isso entre suas coisas. Você é uma decepção e quero que saia imediatamente do meu escritório. O chefe, implacável, ordenou aos seguranças que escoltassem Gustavo para fora do prédio enquanto se realizava uma investigação. Gustavo tentou se justificar, mas não lhe foi permitido falar, e os seguranças o expulsaram do prédio sem lhe dar a oportunidade de se defender. Enquanto era escoltado, a dor em seu coração se intensificava a cada passo, a traição de sua própria mãe o atingia como um martelo. Sara, a mulher que ele havia ansiado conhecer e amar, o havia traído novamente.
Mas desta vez, Gustavo não era uma criança indefesa, era um homem feito e direito, e não ficaria de braços cruzados. Decidido a provar sua inocência e desmascarar sua mãe, Gustavo foi para casa, onde encontrou conforto nas memórias e ensinamentos de sua amada mãe adotiva, Dona Paulina. Ela sempre lhe havia ensinado a lutar pela verdade e pela justiça, e agora era o momento de aplicar esses princípios. Com uma determinação firme, Gustavo começou a reunir todas as provas que tinha à sua disposição. Revisou álbuns de fotos, onde encontrou imagens de sua infância no hospital e de seus progressos nas terapias. Entre os documentos guardados cuidadosamente por Dona Paulina, encontrou exames médicos que detalhavam seus problemas de nascimento e as terapias que havia recebido graças a ela. Também encontrou sua certidão de nascimento, que indicava claramente o nome de sua mãe biológica, Sara. Com todo esse material, Gustavo sentou-se para escrever uma carta endereçada ao seu chefe. Ele se tomou seu tempo, escolhendo cada palavra com cuidado, querendo garantir que sua história fosse clara e convincente. A carta começava com uma saudação respeitosa, seguida de uma descrição detalhada de sua vida. Narrava como havia sido abandonado no hospital por sua mãe biológica, como Dona Paulina o adotou e cuidou com amor, e como havia superado seus desafios físicos graças às terapias. Gustavo incluiu na carta as fotografias e exames médicos como evidências tangíveis de seu relato. Finalmente, chegou ao ponto crucial de sua carta, o alerta sobre Sara. Explicou como ela o havia usado para ocultar o dinheiro roubado e como havia planejado tudo para incriminá-lo. Gustavo escreveu com firmeza, revelando que Sara era capaz de qualquer coisa para garantir que nada se interpusesse em seu caminho para o poder e o sucesso. Ao terminar a carta, Gustavo a revisou várias vezes, certificando-se de que não faltava nenhum detalhe. Uma vez satisfeito, colocou-a em um envelope junto com as provas coletadas e se dirigiu ao correio. A cada passo, sentia que o peso da traição se aliviava um pouco. Sabia que estava fazendo o que era certo, não apenas para limpar seu nome, mas também para proteger outros da manipulação de Sara. Ao enviar a carta, Gustavo sentiu uma mistura de nervosismo e alívio. Sabia que estava arriscando muito, mas também sabia que precisava lutar pela verdade. Durante os dias seguintes, aguardou ansiosamente uma resposta, sabendo que o destino de sua carreira e sua reputação dependiam disso. Enquanto isso, focou em manter-se forte, sempre lembrando das palavras de Dona Paulina: a verdade sempre prevalece, Gustavo, e o amor e a justiça encontrarão seu caminho. O chefe recebeu a carta e, ao ler cada palavra, ficou paralisado ao perceber que sua nova parceira lhe havia ocultado algo terrível. A história de Gustavo, respaldada por provas contundentes, revelava a verdade por trás da aparência encantadora de Sara. À medida que lia sobre a traição e manipulação, o chefe sentiu uma mistura de raiva e decepção. Não apenas tinha sido enganado, mas também permitiu que um jovem inocente sofresse injustamente. Com o coração pesado, o chefe convocou Sara para seu escritório. Ela entrou, confiante, sem saber o que a esperava. Ao confrontá-la com a carta e as provas, o chefe expressou sua indignação. Sara, descobri a verdade. Você não apenas enganou seu próprio filho, mas também enganou a todos nós aqui. Não há lugar para alguém como você nesta empresa nem em minha vida. Sara, ao ouvir essas palavras, desabou. Tentou se justificar, soluçando e pedindo perdão, mas o dano já estava feito. O chefe, firme em sua decisão, a demitiu da empresa, e com isso, Sara perdeu não apenas o emprego, mas também toda a oportunidade de se redimir com aquele homem que considerava um grande partido. Gustavo, por sua vez, recebeu uma ligação do chefe. Nervoso, atendeu, esperando o pior. No entanto, o que ouviu devolveu-lhe a esperança. Gustavo, quero me desculpar por tudo o que você passou.
foi um terrível mal-entendido, e lamento profundamente tê-lo tratado injustamente. Ofereço-lhe novamente seu cargo na empresa, com uma promoção e as desculpas de toda a equipe. Com lágrimas nos olhos, Gustavo aceitou a oferta. Voltar para a empresa significava não apenas recuperar seu emprego, mas também sua dignidade e a oportunidade de demonstrar seu verdadeiro valor. Ao retornar ao trabalho, foi recebido com aplausos e abraços de seus colegas, que se sentiram aliviados ao saber a verdade. Em seu novo cargo, Gustavo se destacou ainda mais, trabalhando com dedicação e demonstrando suas habilidades. O respeito e a admiração de seus colegas e superiores cresceram dia após dia. A experiência o fortaleceu e lhe ensinou uma valiosa lição sobre a importância da verdade e da justiça. Queridos amigos, as pessoas que agem mal, tarde ou cedo, recebem o que merecem. A vida de Gustavo, cheia de desafios e traições, finalmente encontrou um caminho para a redenção e o sucesso. A verdade e a justiça prevaleceram, e o amor de Dona Paulina, sua mãe adotiva, sempre foi sua guia e sua força. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história. Envio um forte abraço e espero por você com a próxima reflexão. Que a verdade nunca falte em sua vida e que você sempre encontre coragem para lutar pelo que é justo.